Fala galera, aqui no Bruno1615 e nós estamos começando aqui um vídeo no canal. Então, esse vídeo vai ser para você que tá aí começando o jogo e não sabe o que fazer nas partidas. Tipo, você inicia uma partida e só joga as cartas. Não, eu vou te ensinar agora como jogar Clash Royale, tutorial rápido. Que vai ser, eu não sei prever o futuro, né, gente? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ter menos do que 20 minutos, tá, gente? Eu vou ensinar tudo pra vocês no Clash Royale. Então, a gente vai fazer muitas cartas. A gente vai falar como é as cartas. A gente vai mostrar pra você que tá aí tentando subir de arena, fazer alguma coisa para ganhar partidas e conseguir mesmo alguma coisa nesse jogo. Então, se você tá aí desesperado, sem saber o que fazer nesse jogo, calma aí que eu vou te explicar o que é para fazer. Então já chega dando like no vídeo, se inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Agora nós vamos aprender sobre o seu deck, de batalha, ou seja, é o conjunto de cartas que você usa para mobilizar ataque, se defender, enfim. Bom, se você começou o jogo agora, o seu deck deve ser mais ou menos assim que eu tô mostrando. Então eu vou puxar uma partida aqui pra eu fazer aqui. Pra gente mostrar como é que joga esse jogo. Então, a gente caiu contra o Shadows. E a gente sempre coloca, começando uma partida, a gente sempre coloca uma carta atrás da Torre do Rei. Mas como esse cara começou com a condição de vitória dele, eu simplesmente tive que defender assim, com arqueiras e servos. Daí a gente já faz um combo aqui. Ele colocou uma carta que a gente vai aprender daqui a pouco. A gente já coloca a mini P.E.K.K.A para jogo. E o cara jogou outra carta que vocês vão aprender daqui a pouco. E o cara jogou um feitiço que você vai aprender. E a gente coloca a mosqueteira para counterar essa carta. Daí, depois a gente faz um combo aqui com cavaleiro, mosqueteiro e arqueiras. E ele defende com o próprio cavaleiro dele. E também outra carta que vocês vão aprender. Ele defende com os servos. Sério, gente, quando eu comecei esse jogo, eu nem pensava que eu estaria numa arena tão alta. Então, a gente já perdeu muito dano nessa torre da direita. Ou seja, a gente não pode dar mais mole para essa torre. Porque senão a gente pode perder ela em um push só. Para não deixar ele parado, ó, a gente coloca uma mini P.E.K.K.A. Ele jogou uma carta que a gente vai aprender, mas essa carta é muito boa. Ou seja, a gente vai ter que se defender dela de alguma forma. E o cara tá fazendo um push aqui que eu acho que não vou conseguir defender, o que é muito ruim. E olha essa carta que ele tá jogando ali. Só que jogar os servos que a gente já countera. E o cara já jogou as cartas dele. A gente joga as flechas para counterar essa carta. Mas a gente vai perder essa torre, infelizmente. A gente vai ter que aceitar e fazer o L, gente. Porque olha esse combo que o cara fez com essas cartas. Com essas cartas. Não tem como. Infelizmente, gente, a gente simplesmente perdeu de 3 coroas. Perder 3 coroas é você perder todas as torres que você tem.
Infelizmente eu fui humilhado, mas pode ficar tranquilo aí no vídeo, porque esse é um deck horrível que eu criei só pra ensinar você que tá aí preocupado, sem saber o que fazer no jogo. Então a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer aqui uns negócios. Então, gente. Bora lá, né, gente? Agora a gente vai aprender quais cartas a gente vai aprender todas. A gente vai aprender todas as cartas do jogo. Sim, todas. Então, com o passar do que você vai jogando o jogo, você vai desbloqueando novas cartas, ou seja, você vai evoluindo. Então, eu vou mostrar todas as cartas que você vai desbloquear nesse jogo. Bom, vamos começar aqui no campo de treino, que você vai começar nesses troféus aqui. Então, na esquerda tá aparecendo o quanto de troféus você tem, a barrinha de troféus que você tem. Então, a gente vai... Aí você começa ganhando essas cartas que estão aparecendo aqui, que são flechas, servos, arqueiras, cavaleiro, torre da princesa, bola de fogo, mini peca, mosqueteiro e gigante. A gente começa em 0 troféus. A gente começa em 0 troféus na Arena 1, Estádio Goblin, onde você ganha essas cartas que estão aparecendo ali. Goblins lanceiros, goblins, jaula de goblin e cabana de goblins. Daí você ganha baús, recompensas, cartas, enfim. Daí na Arena 2 você ganha essas cartas que estão aparecendo na parte de baixo. Bombardeiro, esqueletos, lápide e valquíria. Que é aquela carta que na partida que roda. Olha aqui. Essa é a valquíria. Ela gira, você tá vendo que ela gira? Então, a gente vai falar sobre as características das cartas daqui a pouquinho. Depois que você chega na Arena 3, você recebe essas cartas. Canhão, bárbaros, mega servo, arete, batalha. Daí você ganha recompensas e outras coisas. Daí, depois de subir para a Arena 4, você ganha outras cartas, como Espírito Elétrico, Dragões Esqueletos, Espírito de Fogo, Torre de Bombas, Torre Inferno e Mago. Depois de subir para a Arena 5, você recebe Zap, Morteiro, Morcegos, Foguete, Máquina Voadora e Corredor. É incrível a carta Corredor, porque ela é muito rápida e dá um dano muito grande. Depois de subir para a Arena 6, Parquinho da Peca, você simplesmente ganha cartas muito boas. Sendo sincero, depois que eu conheci o jogo, eu sempre quis conhecer uma carta que eu vou falar. Barril de goblins, guardas, bebê dragão, exército de esqueletos, bruxa e peca. Depois de subir para a Arena 7, com 2.000 troféus, você ganha recrutas reais, gigante real, porcos reais, 3 mosqueteiras, príncipe das trevas, príncipe e balão. Sim, balão. Balão eu vou explicar. O pico congelado é a Arena 8, que você libera com 2.300 troféus. Daí você ganha bola de neve, espírito de gelo, curadora, guerreira, golem de gelo, vinhas, relâmpago, gelo, de esqueleto gigante e canhoneiro. Canhoneiro é uma tropa de torre épica.
que dá muito dano, mas pra mim não é uma tropa de torre muito boa. Depois de subir para a Arena da Selva, Arena 9, você ganha as seguintes cartas. Berserker, Barril de Esqueletos, Gangue de Goblins, como é que é o nome mesmo? Cabana de Bárbaros, Goblin com Dardo, Barril de Bárbaro, Veneno, nossa, Gigante das Runas e Gigante Goblin. Meu Deus. Depois subir para a Arena 10. Essa arena foi muito difícil de alcançar, na minha opinião. Você recebe Tesla, Bárbaros de Elite, Horda de Servos, Fornalha, Eletrocutadores, X-Besta, Caçador e Golem. Gente, eu vou dar um avisinho aqui só para vocês não perderem. Então, depois que você passa da Arena 10, você pode começar a ganhar as cartas depois da... Você pode começar a ganhar as cartas depois da arena que você deveria pegar. Ou seja, se você ganhou a fornalha, por exemplo, na arena 12 ou 11, tá tudo bem, porque outras pessoas também passaram por isso. Então não fique triste, só seja impaciente. Por exemplo, eu, que já passei da Eletrovale já faz 7 arenas, não consegui até agora o Mago Elétrico. Então, que vocês consigam aguentar isso. Eu também fiquei 4 arenas sem a domadora de carneiro. Então, subindo para a Eletrovale, você ganha Tronco, Mega Cavaleiro, Domadora de Carneiro, Mago Elétrico, Dragão Infernal, Spark, Mineiro e Princesa. E também você ganha uma nova tropa de torre. Como é que é o nome? A Duquesa das Adagas. E, esqueci de avisar. A partir da Eletrovale, você começa a ganhar cartas lendárias. Então fique comemorado se você... Então fique feliz se você já entrou nessa arena. Agora nós vamos falar sobre a Cidade Assombrada, a Arena 12. Que você sobe de arena para ela quando você está com 3.800 troféus. Você ganha Pirotécnica, Terremoto, Goblin Demolidor, Dragão Elétrico, Quebra-Muros, mas é Destruidores de Muros, tá, gente? Cemitério, Fênix, Fantasma Real e Mago de Gelo. Agora que você chegou nos Covil dos Patifes, você vai ganhar Patifes, Espírito de Cura, e Arbusto Traiçoeiro, Gigante Elétrico, Bullying, que eu chamo de... É assim que eu chamo, tá, gente? Mas o nome dele é Lançador, Arqueiro Mágico, Bandida, Lava Round e Cozinheiro Real. É outra tropa de torre. No Pico Sereno, uma arena que eu demorei para alcançar, uma arena que eu demorei para sair, você ganha essas cartas aí. Encomenda Real, Golem de Elixir, Maldição Goblin, Fúria, Escavadeira de Goblins, Executor, Bruxa Sombria e Lenhador. Vocês estão vendo, gente? Nem eu consigo, às vezes, reconhecer as cartas. Enfim, indo para a Mina do Mineiro, você ganha Coletor de Elixir, Vácuo, Clone, Tornado, Espelho, Carrinho de Canhão, Imperatriz Espiritual, Máquina Goblin, Bruxa Mãe e Pescador. Depois da Cozinha do Executor, você começa a ganhar outro tipo de carta. As cartas campeãs. As cartas campeãs têm uma habilidade que vão ser mostradas daqui a pouco.
Bom, você ganha Cavaleiro Dourado e Rei Esqueleto na cozinha do Executor. Daí você, no finalzinho, você ganha 3 fragmentos da Evo dos Bárbaros. É muito bom. Depois de subir para a Cripta Real, você ganha Bandida Líder, Rainha Arqueira e Mineiro Bombado. Os 3 são campeões. Se você tá no Santuário Silencioso, você recebe essas cartas. Goblinstein, Pequeno Príncipe e Monge. Daí depois dessas arenas que eu acabei de falar, você não ganha mais nenhuma carta. Você só vai desbloqueando. Você só vai desbloqueando cartas que você ainda não desbloqueou. Tá, gente? Então, gente. Agora nós vamos apresentar as cartas do Clash Royale. Eu sei, gente, já fiz um vídeo no canal pra vocês, mas como aquele vídeo ficou incompleto, eu vou fazer um novo pra vocês. E desculpa, gente, pelo começo do vídeo eu ter falado que esse vídeo teria menos de 20 minutos, mas desculpa, eu sei que eu descobri uma promessa, então fiquem pacientes, tá? Então, a gente vai falar no 1v1 clássico mesmo, porque eu não tenho todas as cartas do jogo. O quê? Ah, esqueci. Então, bora lá. Vamos começar pelo custo de Elixir. Bom, aqui estão as cartas de acelerações, gente, que eu vou falar quando acabar o vídeo, tá, gente? Não, por raridade não, por Elixir. Pronto. Vamos começar com as cartas de 1 de Elixir. Vamos falar das evoluções. As evoluções do Clash Royale são uma versão melhorada das cartas. E essas versões melhoradas são mais do que habilidades, ou seja, elas têm habilidades como os campeões. É muito impressionante. Vamos começar com os Larry, os esqueletos. Vamos começar com o Larry, os esqueletos, que pode parar uma mosqueteira. Essa carta é muito amada, gente. Eu não sei como é que explicar pra vocês. Elas podem distrair uma mini P.E.K.K.A. É muito incrível o Larry. E ela só... Mas infelizmente pro Larry, ela só funciona com cartas que não dão dano em área. Dano em área é tipo... Como é que eu vou explicar? Tipo, é uma carta que consegue atirar em vários alvos ao mesmo tempo. Como é o caso de várias cartas que eu vou falar. Os esqueletos, por exemplo, não dão dano em área. E a evolução dos esqueletos tem uma habilidade muito única. Os esqueletos se multiplicam quando estão atacando alguém. Mas infelizmente quando chega a 8 esqueletos em campo, ela para de produzir. O Espírito de Fogo é uma carta... É o único espírito do jogo que não tem boca. Mas é o espírito que dá mais dano. Impressionante. O espírito elétrico pode parar um combo de goblins com esqueletos. O espírito de gelo pode reduzir o dano de uma mosqueteira.
Ah, e a sua evolução é o único espírito que tem evolução. A sua habilidade da sua evolução é congelar uma tropa por 3... congelar uma tropa 2 vezes. Pode até ser uma carta boa. E vocês sabiam que para você colocar uma evolução em campo, você tem que ciclar essa evolução 2 vezes? Bom, o ciclo é tipo as cartas que você joga. Tipo, quando você começa uma partida, você tem a sua mão, né? Você tem a sua mão de cartas. Daí você pode jogar essas cartas no campo. Daí você pode jogar. Daí, como essa carta volta para sua mão? Bom, é por causa do ciclo, né? Você tem que esperar, você tem que jogar 4 cartas. Você tem que jogar 8 cartas para ela aparecer de novo na sua mão. Muito bom. Então, o espírito curador é o único espírito, é o pior espírito do jogo, na minha opinião. E também é o espírito que menos dá dano. Só 110 não compensa. O espelho pode repor uma carta no jogo. Os goblins é a pior carta de 2 de Elixir, na minha opinião. Os goblins lanceiros podem parar os servos. O bombardeiro é uma carta da dano em área, ou seja, ela pode destruir Larry goblins. Mas como o bombardeiro não atira aéreo, ele infelizmente morre para os servos. E a sua evolução atira 3 bombas. É isso. Os morcegos, como são aéreos, matam a Valquíria, que não acerta aéreos. E a sua evolução pode matar o gigante, como a horda de servos. O Zap pode parar um combo de goblins lanceiros com servos. E o Zap evoluído reinicia cartas como Dragão Infernal, Spark e Mago Elétrico. A Bola de Neve é uma carta, é um feitiço que empurra as tropas e dá dano ao mesmo tempo. A Bola de Neve evoluída empurra as cartas para outro lugar. O Golem de Gelo é uma carta que serve muito no deck de 2.6. E até que viável. A Berserker é o melhor mini-tanque do Clash Royale. Então, eu vou ter que parar para falar dessa carta, porque antigamente, no seu lançamento, ela era um lixo, tá? Não conseguia nem segurar os goblins direito. Mesmo dando um dano considerável, de 102, mesmo dando dano considerável, ela ainda assim não é muito quebrada, pode dizer assim. Mas depois dos buffs, a Berserker simplesmente se transforma num verdadeiro absurdo. Com uma vida imensa, consegue solar uma bandida sozinha. É impressionante como essa carta consegue parar uma bandida. Uma das melhores cartas do jogo. Enfim, essa carta é muito boa. Sem dúvidas, esse é o melhor mini-tanque do Clash Royale. E tudo isso só por 2 de Elixir. Enfim, gente, desculpa por ficar 1 minuto inteiro falando sobre essa carta. É porque ela é muito boa. Barra de Bárbaro pode counterar várias cartas, que vai aparecer no final do vídeo. O Tronco é uma carta boa. Uma carta que pode counterar várias cartas ao mesmo tempo. Os Destruidores de Muros
são bons, porque eles dão muito dano, além de ter uma evolução e além de distrair cartas. E a sua evolução são... não sei como dizer. Eu não sei. O Arbusto Traiçoeiro é uma carta que... é uma carta muito irritante, porque ela... é uma carta muito irritante, porque ela... Não sei se você sabe, mas ela não... Não sei se você sabe, mas ela irrita muitos jogadores. Porque as suas tropas não focam nesse arbusto traiçoeiro. Eles devem pensar: é só um arbusto, pode deixar. Mas tem um porém nessa história. Se você tiver um feitiço em mãos, você pode simplesmente jogar. Se você tiver um feitiço em mãos, você pode simplesmente jogar nesse arbusto e liberar os goblins disfarçados. E deixar eles sem vida. E derrotar eles. A Fúria é uma carta que acelera as cartas. A Maldição Goblin é uma das únicas cartas que é possível que... A Maldição Goblin é uma carta que... é uma das únicas cartas que pode transformar cartas em outras cartas. O Cavaleiro é uma carta muito boa, porque ele não dá dano em área, infelizmente, mas ele tem pontos de vida muito altos. E esses pontos de vida são de 1766. Mesmo dando só 202 de dano, ele ainda é uma carta muito boa. Consegue parar uma mosqueteira. Também consegue parar uma mosqueteira. Consegue parar uma mosqueteira sendo atirado pela Torre da Princesa. Essa carta é muito boa. E a sua evolução nem se fala. É muito boa. Não sei se você tem ideia, mas a redução de dano que seu escudo faz é de 60%. Ou seja, com esses pontos de vida de quase de 2.000, com esses pontos de vida de quase 2.000, eu acho que essa carta consegue counterar mais da metade das cartas do jogo. É incrível como essa carta consegue counterar várias cartas ao mesmo tempo. As arqueiras podem parar os servos, e também é uma carta boa. E a sua evolução pode parar uma torre de bombas. Os servos podem parar um cavaleiro. Porque o cavaleiro não é aéreo. Por esse motivo, ele morre. As flechas podem counterar várias cartas e é um feitiço muito forte. A lápide é um feitiço, é uma construção que pode parar várias cartas, como príncipe, mini peca, cavaleiro, enfim. Muitas cartas. O canhão é uma carta que pode parar junto com o Larry, o Ariete de Batalha. E pode parar o gigante. Algo muito impressionante. E a sua evolução nem se fala. Essa carta é mais do que... Mano, essa carta é mais do que uma evolução. Essa carta é mais do que uma evolução. Essa evolução é mais do que uma evolução.
Essa carta consegue parar ariete de batalha, muitas cartas. O Mega Servo é uma carta aérea e faz a mesma coisa do que os servos. O Exército de Esqueletos só funciona se a carta não dá dano em área. E a sua evolução é muito quebrada, porque pode parar um gigante e quando os esqueletinhos morrem, eles ficam invisíveis. E isso se torna uma das evos mais quebradas. Os guardas podem parar a P.E.K.K.A. Os barril de goblins pode funcionar só se o cara não tiver um feitiço em mãos. Mas se tiver, é só jogar. Barril de goblins evoluídos são 2 barris de goblins. Sendo sincero. As vinhas pode counterar. As vinhas é o melhor feitiço do jogo, porque elas prendem as tropas ao mesmo tempo que ela prende as tropas ao mesmo tempo que dá dano. É muito bom. A gangue de goblins, na sua criação, criou o arquétipo Logbait. Sério, é incrível. O barril de esqueletos. Uma carta só funciona quando o cara não tem feitiço em mãos. E a sua evolução são 2 barris de esqueletos. O Goblin com dado pode parar os recrutas reais com auxílio do cavaleiro. O Goblin com dardo evoluído pode parar o gigante com bárbaros, mas morre pro tronco. A princesa é a primeira carta lendária a aparecer aqui, sendo uma das mais baratas, custando apenas 3 de elixir. E dá dano em área, ou seja, ela pode parar exércitos de esqueletos, goblins, enfim. O mineiro é a carta mais nerfada do jogo. É a carta mais nerfada do jogo. Só pra você saber, essa carta só dá 49 de dano na torre. Ou seja, meu amigo, essa carta é tão nerfada, mas tão nerfada. Essa carta é tão nerfada, mas tão nerfada, que não consegue nem parar os goblins, se for assim. A pirotécnica da Daniara, podendo acabar com a horda de servos, mas é a primeira vez que o mineiro countera alguma carta, countera a pirotécnica. Primeira vez, tá, gente? E a sua evolução é muito irritante, podendo parar com exército de esqueletos, bruxa. E golem de gelo juntos. É impressionante. O terremoto é bom, porque dá muito dano. Porque ele é bom em dar dano na torre. O mago de gelo é muito bom, porque ele dá dano em área. É o melhor mago do jogo, porque é o mago de gelo, né, gente? É a melhor carta defensiva do jogo. Fantasma Real é uma das únicas cartas que pode pairar, ou seja, colidir com cartas aéreas, além de dar um dano considerável. E dá dano em área, ou seja, pode parar com goblins lanceiros em uma única espadada. O Fantasma Real evoluído é a carta mais quebrada do jogo. É uma das cartas mais quebradas do jogo. Porque, não sei se você sabe, mas essa carta simplesmente invoca 3 generais quando dá dano ou invoca alguma carta. Mano, é muito quebrado esse jogo. A bandida é counter do Mago de Gelo. É incrível.
como essa carta consegue counterar. É counter de princesa e várias outras cartas. A encomenda real pode parar o mago. E solta um recruta real quando ela cai. Golem de Elixir é uma carta que irrita muitos jogadores, porque quando ele morre, ele na verdade não morre. Ele não morre. Ele solta os golemitas, né? Daí, quando eles derrotam o golem, o seu oponente ganha 1 de elixir. Daí, os golemitas e bolhas dão 0,5 de elixir. Impressionante. O Tornado é uma carta épica e é servido para tanto ativar Torres do Rei, como também serve para dar dano em área, tipo ela serve tanto para ativar Torres do Rei, como está aparecendo aí, como também fazer isso aí, ó. Que eu não sei explicar. O clone só vai funcionar se for um bom combo. Só vai funcionar num combo aí. O vácuo é um feitiço muito ruim que não é utilizado por quase ninguém, porque temos opções muito melhores. O pescador é a mesma coisa é quase a mesma coisa do tornado. E ele só serve para ativar a Torre do Rei. É simplesmente isso que ele faz. O Pequeno Príncipe é o campeão mais barato, como tá aparecendo aqui. Ele pode parar um Mega Cavaleiro, que é impressionante, com a sua habilidade. A Mosqueteira é uma carta que countera muitas cartas, que vão aparecer muitas vezes nesse vídeo. E a sua evolução, o dano da atiradora é de 391, ou seja, pode counterar mago, caçador, enfim, muitas cartas. A Mini P.E.K.K.A é uma carta muito amada, porque ela pode counterar várias cartas, como Cavaleiro, Fornalha, que mais? Cavaleiro, Fornalha, Gigante, Corredor, enfim, muitas cartas. Mago de Gelo, né? A Cabana de Goblins é utilizado para matar corredores e cartas que atiram em torres, em construções. A Jaula de Goblin é uma carta muito doentia, porque quando ela morre, solta um Goblin brigão. E sai de qualquer jeito, descalço, não seja o que for, pra tentar te acabar. E a sua evolução é doentia, sim. É doentia, mas... é sim doentinha, mas, tipo... ela é muito boa, é muito quebrada. Porque não sei se você sabe... eu não sei se você sabe, ela puxa as cartas pra dentro. Ela puxa as cartas pra dentro da jaula. Começa a espancar elas. É isso que elas fazem. A Bola de Fogo é um feitiço muito bom, porque ela dá um dano absurdo. Pode counterar várias cartas. A Valkyria, como eu mostrei no começo desse vídeo, ela pode dar dano em área, ou seja, ela pode girar e acertar muitas cartas ao mesmo tempo, mas morre pra Mini P.E.K.K.A, uma carta que eu já falei.
A Valkyria evoluída pode parar Golem. Pode parar Golem com Bruxa Sombria. Muito, muito bom. É incrível como a Valkyria consegue fazer isso. O Ariete de Batalha é uma carta muito quebrada, porque dá um dano muito grande na sua carga. Ah, esqueci de falar da evolução.